Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso atendimento de hoje. Meu nome é Luciana e eu vou dar a preleção para vocês. O nosso tema hoje é ajuda espiritual, pedi e obtereis. O que devemos e podemos pedir a Deus, pedir para o próximo. Antes de eu começar, eu queria deixar 2 recados para vocês. Primeiro é a nossa turma de evangelização infantil e escola de paz, que acontece aqui na casa, todos os sábados das 9h30 às 10h30. Ele é presencial. E enquanto as crianças têm a sua evangelização infantil, também tem escola de paz também no mesmo horário. E o meu segundo recado é sobre a mocidade, é um curso de espiritismo para os adolescentes de 11 a 14 anos, que também ocorre aos sábados de forma híbrida, das 16 às 17 horas também aqui nessa unidade. Esses cursos são gratuitos, se vocês conhecerem alguém, fiquem à vontade para indicar, tá bom? Antes de fechar os nossos olhos, vamos nos desligando de acontecimento de fora, vamos sentindo a nossa respiração, vamos sentindo a presença da espiritualidade de luz que está aqui conosco. Vamos nos elevando até a nossa mãe, até seu filho Jesus, a quem nós agradecemos pelos seus ensinamentos deixados enquanto encarnado aqui na Terra. E mais fortalecidos e unidos em pensamentos, vamos chegando até o nosso Pai, a quem também nós agradecemos por todos os aprendizados, por todas as nossas encarnações, em especial por esta, com a seguinte prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, quando a gente fala pedis e obtereis, nem sempre, apesar de ser um título muito curtinho, é tão fácil assim, né? Então, muitas vezes a gente pode se perguntar: por que eu vou pedir para Deus, já que a gente fala que Deus é a causa primária de todas as coisas, que Deus está vendo tudo que a gente passa, que Deus sabe de todas as nossas necessidades? Por que a gente precisa, então, pedir para Ele se Ele já sabe tudo que eu preciso? Na verdade, a gente tem que pedir para Ele, né? Claro que Ele sabe de todas as nossas necessidades, mas também é importante ter a nossa vontade e ter a nossa ação e a nossa atitude. Então, essa ação e essa vontade tem que partir de dentro da gente, né? Deus está lá, Deus quer o melhor para a gente, Deus sabe o que é melhor para nós, mas a gente está aqui justamente para uma evolução espiritual. E nem sempre o que aqui no presente a gente consegue enxergar e a gente acha que é melhor para a gente, é de fato o que é melhor para a gente, tendo uma visão ali a longo prazo e considerando qual é a nossa missão aqui, né? Considerando todas as nossas encarnações anteriores, considerando o que a gente precisa passar, muitas vezes de dificuldades, muitas vezes de problemas, muitas vezes de abstenções que a gente precisa ter para a gente enxergar e para a gente ter uma evolução espiritual. Então, é muito errôneo a gente dizer: primeiro, pedis e obtereis. Tá bom, eu vou pedir, aí eu vou ficar esperando alguma coisa acontecer. Também não é correto, né? A gente também tem que correr atrás, tem que fazer também a nossa parte. Até porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Se assim fosse pedis e obtereis, não tinha por que a gente ter adquirido consciência, a gente ter a nossa inteligência,
né? A gente ter a nossa vontade se a gente não consegue expressar, a gente ter possibilidade de a gente agir se a gente teria que ficar omisso, né? Então nós estamos aqui para a gente ser protagonistas das nossas vidas e das nossas ações, né? E sempre tendo na nossa cabeça que toda a nossa ação gera uma reação, né? Então tudo depende de qual caminho que a gente quer seguir, né? Então muitas vezes é difícil, de fato, a gente está passando por um problema, uma situação, a gente não vê fim, a gente não vê solução, né? E aí a gente fala, eu vou pedir para Deus, o que eu peço para Ele? Eu peço para acabar o problema? Muitas vezes a gente tem essa vontade, a gente pede, nós somos humanos, né? Nós somos seres imperfeitos, né? Mas muitas vezes não é isso que Ele vai dar pra gente. Muitas vezes Ele vai dar paciência, Ele vai dar força, Ele vai dar resilição, Ele vai dar fé, né? É isso que Ele vai passar pra gente conseguir passar pelo problema. Então, a gente tem que sempre levar em consideração que, claro, que tem leis que a gente não vai conseguir mudar, né? Tem leis que são imutáveis, mas também tem outras ações e outras leis e o nosso dia a dia ali que só depende da gente e só cabe a nós, né? E para isso que nós estamos aqui, né? Então, quando a gente faz uma oração para Jesus, né, para Deus, a gente não tem fórmula, né? Não tem regra, a gente não precisa falar palavras difíceis, a gente precisa falar com o coração e a gente precisa se conectar com Ele, né? E como que a gente se conecta? A gente se conecta quando de fato a gente percebe a nossa necessidade de entrar em contato com Ele e de pedir ajuda para Ele. E pode ter certeza que essa ajuda vem. Ela não vai vir da forma para solucionar o problema, mas muitas vezes ela pode vir na forma de intuição, na forma de você tá passando na rua, você tá conversando com um amigo, você tá no seu trabalho e de repente você escuta uma palavra, você escuta uma frase, uma orientação, que às vezes você sente até um chacoalhão e você fala, nossa, eu acho que era isso que eu precisava ouvir hoje, eu acho que era isso que era o caminho que eu tinha que seguir. Às vezes você liga uma televisão, você escuta uma frase. Então a gente sempre tem que estar atento, porque a maioria da ajuda vem através da intuição, pode vir através do nosso sonho também, né? Tem uma história muito bonita no Evangelho, nesse título de hoje, que ele fala que tinha uma pessoa ali que estava passando muita fome, muita sede no deserto, e ela já estava praticamente caída, ela não tinha forças nem para se levantar. E aí, de um determinado momento, ela começa a pedir, né, ajuda para Deus, né, pedindo, Deus, me dê força, me dê comida, me dê água, e essa pessoa começa a pedir tudo, né? E na verdade Deus não deu a água, né, para essa pessoa. Deus, através da intuição, intuiu ele a dizer, primeiro deu forças para ele conseguir levantar e depois deu uma intuição para ele de qual é o caminho que ele deveria seguir ali no meio do deserto, para ele, depois de ele fazer uma caminhada, ele conseguir achar a água e achar o alimento necessário. E foi assim que esse homem fez, né? Ele se levantou, ele começou a seguir com muita dificuldade, mas depois de um tempo andando, ele encontrou ali um lugar que ele pudesse tomar água e depois que ele pudesse se alimentar, né? E aí a gente fica pensando e reflete, se ele tem fé em Deus, ele vai pensar, poxa, obrigado Deus por essa intuição que eu tive, né? Foi Deus que me deu essa intuição. Agora, se ele não acredita em Deus, ou se ele acha que toda essa ação ali dele foi só mérito dele, ele vai dizer, puxa, como eu fui bom, né?
como eu tive essa brilhante ideia de conseguir caminhar, de conseguir seguir ali adiante, de ter encontrado a água, né? Então, de fato, essa é a diferença de quem tem fé, de quem acredita, né, em Deus, e de quem segue ali nos seus propósitos. E quando a gente pensa em oração, né, e quando a gente pensa de pedir, né, muitas vezes a gente, ainda mais agora que está chegando o final do ano, a gente tem uma listinha, né, que a gente quer pedir ali um monte de coisa. Tem gente que quer pedir para se recolocar no trabalho, tem gente que quer pedir para ser perdoado por alguém, para conseguir mudar de emprego, para conseguir comprar uma casa, comprar um apartamento, um carro, enfim, né? E aí a gente questiona, né? E aí eu falando ali dessas de pedis obtereis, né? O que a gente pode pedir, o que a gente deve pedir. Ah, é errado eu estar pedindo tudo isso? Não, claro que não. Não é errado. Não é errado a gente desejar. Não é errado a gente ter meta. Não é errado a gente ter objetivo. Não é errado a gente ter conquistas, né? Não tem problema nenhum. A questão toda que a gente orienta é: a gente pode pedir, porém, nem sempre e não necessariamente você vai ser atendido da forma como você está enxergando e você gostaria nesse momento imediato de presente, né? Pode ser que você vai ser atendido de uma outra forma, ou muitas vezes você não vai ser atendido. Por quê? Porque na visão de Deus ainda não é a hora certa, ainda não é o momento certo, porque de fato você precisa ali passar por um momento de dificuldade, por um momento de evolução espiritual ali, que é no final do dia para o seu próprio bem, né? Que é o que a gente costuma dizer. Às vezes uma cirurgia, né, por mais que seja dolorosa, por mais que tenha um pós-operatório doloroso, né, às vezes uma cirurgia ela é importante para você se curar, né? Então muitas vezes é isso que a gente acaba assimilando ali o poder de Deus diante das nossas dificuldades, né? E muitas vezes também a gente pensa, ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então a gente fala, tá bom, vou pedir para Deus e aí eu vou ficar aqui e ele vai me ajudar. Mas aí a gente fica pensando, né? Tá bom, eu tô pedindo alguma coisa para Deus, mas será que eu também tô pedindo só para mim, né? Será que também eu não preciso olhar a minha volta? A gente vive em sociedade, né? O homem ele não vive sozinho. Então, quando a gente fala pedir para o próximo, claro que a gente pede pra gente, né? Mas a gente também tem que se lembrar que também tem outras pessoas ao nosso redor, outras pessoas que também precisam também de ajuda, que também precisam de acolhimento, que da mesma forma que a gente tem aflições, angústias, essa outra pessoa também tem, em maior ou menor grau, enfim, que também estão precisando dessa ajuda, né? E por que não também, quando a gente for fazer uma oração, quando a gente pedir saúde, quando a gente pedir força, fé, coragem, por que não a gente não lembrar do nosso próximo, a gente lembrar que tem uma pessoa do nosso trabalho que está precisando de uma ajuda, a gente lembrar que tem um familiar nosso que está sofrendo, por que a gente também não colocar essas pessoas nas nossas orações, né? E da mesma forma, essas pessoas também nos colocam nas orações. E aí a gente acaba criando uma corrente, né? Uma corrente de luz, uma corrente de força, que nada mais é do que esse pensamento que a gente tem de oração, né? Nosso pensamento, a força da oração, né, é muito o nosso pensamento e a nossa vontade, né? Quanto mais a gente pede com vontade, quanto mais a gente pede de coração, essa energia, ela se propaga, né, em correntes, em fluidos ali, que atinge tanto as pessoas encarnadas quanto as desencarnadas. E no Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec, tem uma passagem lá que ele cita que os desencarnados que estão sofrendo, eles clamam por oração, porque eles sentem essa energia, né? Então olha a força do nosso pensamento, né?
Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes a gente tá num momento que a gente não tem força, né? Mas a gente procurar ali uma hora do dia, parar, a gente se conectar ali com a espiritualidade, com o nosso mentor, né? Com o nosso anjo da guarda, pedindo força, pedindo fé, né? E aos pouquinhos, assim, um dia de cada vez, né? A gente não precisa pensar, eu quero daqui a um tempo já tá desse jeito, já tá bem. Não, vamos devagar, um dia de cada vez, pensando hoje, olha, hoje eu gostaria de fazer isso, pede força, porque a força do nosso pensamento e a nossa vontade, a nossa atitude tem muito poder, tá? E eu gostaria de finalizar a preleção com uma frase muito bonita de Meimei. Meimei é um espírito que trabalhou durante muitos anos com crianças lá na espiritualidade, e o Chico Xavier, ele psicografava muitas mensagens dela. E uma dessas frases, a Meimei falou: a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas ela sempre nos reveste de força para suportá-lo. E aí, né, a gente sabe que a gente tem aquela famosa frase que Deus não dá cruz maior do que a gente pode carregar. Então, vamos pensar que se a gente está passando por uma situação, por mais que ela seja dolorosa, por mais que ela seja difícil, porque pra gente né? A gente está aqui, cada um sabe ali das nossas dificuldades, das nossas limitações, angústias, medos. É difícil, mas vamos pensar que tem solução. Vamos pensar que a gente consegue passar, que a gente consegue seguir em frente. E se a gente está passando por isso, é para a gente olhar de uma certa forma o que a gente precisa evoluir. A gente não veio para cá para ficar eternamente sofrendo. A gente não veio para cá para ficar nesse sofrimento. A gente veio para cá para evoluir. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar o que a gente precisa evoluir, esse sofrimento passa. Tá bom? É isso. Vamos então, agradecendo o apoio da espiritualidade. Vamos enviando muita energia e luz para todos aqueles que sofrem do corpo e da alma. Vamos enviando vibrações de amor para os países que estão em guerra, para a sua população. Vamos enviando vibrações de muito amor para todas as nossas crianças, o futuro do nosso país. Vamos vibrando por todos os nossos lares, para que a nossa semana seja tranquila, e vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levar onde achar necessário. Que assim seja, graças a Deus.